Olá, olá, olá. É Lendas para Sempre. Jorge Moisés, que sou eu, trazendo mais um ilustre convidado. Como eu sempre digo, pessoas que sofreram, caminharam com dificuldades, superaram obstáculos, porque sempre tiveram e têm a crença no dia de amanhã como uma fortaleza para viver e viver cada vez melhor. Roda a vinheta. Gideon Freire de Alencar. Que absurdo, eu não estava nem reconhecendo a minha letra. Gideon Freire de Alencar, cearense de Tianguá. Pouco morou lá, nem se recorda. Saí lá criança ainda, recém-nascido. Recém-nascido. O sotaque já está quase Homem, perdido. seu menino. Macho, diga lá. E sendo do Nordeste, e tem uma característica, eu vejo um chapéu bacana, né? Faz a composição da personagem. O chapéu eu comecei a usar agora, recente, alguns anos atrás, porque quando eu cheguei à idade do meu pai, que eu nunca lembro de ter visto meu pai sem chapéu. Então, um pouco daquela tradição. E aí eu comecei a usar o chapéu em homenagem ao meu pai. A homenagem ao seu pai. Mas ficou bem. Composto. Ficou bem composto. Obrigado. É mestre, doutor, nesta simplicidade toda, professor em Vitória, na Universidade de Vitória Federal. Faculdade Unida. Faculdade, né? Anda por esse Brasil, participa de rodas de discussão com formação na PUC, né? Onde também ministra. Não, assim, eu leciona. De vez em quando eu dou aula lá, porque meus professores me chamam de um programa, mas eu não sou professor da PUC. Sim. Eventos, simpósios e as aulas da pós-graduação. Eu costumo até brincar, como dizer assim, eu dou aula, mas você recebe, porque tem lugar que você dá aula e não te pagam. Não, na PUC, tanto eu como a Marina, a gente participa dos eventos, das palestras, porque nós temos um grupo de estudo, né, chamado GAP, que é o Grupo de Estudos do Protestantismo e Pentecostalismo, e da meu orientador, o Edinho, de vez em quando me chama para participar das aulas dele, e outros professores também já me chamaram para participar do PPG, e excepcionalmente. PPG. Programa de pós-graduação. Programa de pós. Eu vou traduzindo. Né? Tá. Na nossa cabeça, essas siglas são muito óbvias, mas as pessoas não têm obrigação de saber. Colega de Marina, que também já nos deu uma entrevista e explicou. Minha amiga e irmã. Que ser pentecostal significa falar direto com o Espírito Santo. O pentecostalismo... Eu estou falando, porque quem não assistiu à entrevista e deve assistir a da Marina, né? Vamos complementar. O fenômeno do pentecostalismo, principalmente a partir do século XX, é essa ideia de uma religião popular onde as pessoas anulam as mediações e têm acesso direto a Deus. Tá? E agora, essa ideia do fenômeno da revelação, da glossolalia, assim por diante, não é um fenômeno específico do pentecostalismo. Isso ao longo da história da humanidade, em todas as religiões que têm algum tipo de mística e êxtase, se mantém. No catolicismo... Se fala em êxtase, mesmo no catolicismo, né? A gente vai para a matriz africana. Também. No budismo tem, no islamismo tem, então isso é um fenômeno comum à história da religião. Muito bom. Quando a gente fala da Assembleia de Deus, você cita que não é Assembleia, são assembleias. Eu li isso você colocando. Por que assembleias? Bom, as Assembleias de Deus nascem nos Estados Unidos em 1914,
vem para o Brasil por influência de um casal sueco, que chegaram no norte do país. Sim, mas eles chegam antes, eles chegam em 10 e começam a igreja em 11. Então, tem até um livro de história da Assembleia de Deus que é a primeira igreja no mundo que usou esse nome. Não é verdade. O primeiro nome, a primeira vez que nasce, isso é nos Estados Unidos, em 1914. São diferentes igrejas, de diferentes perspectivas, que se pentecostalizaram, que têm esse tipo de manifestação, e aí se organizam como assembleias. Isso é muito significativo porque nos Estados Unidos, em alguns países do mundo, ela tem essa característica de autonomia. Por isso, são igrejas autônomas que têm apenas uma relação de fraternidade teológica ou institucional. No Brasil, ela tomou outra conotação porque ela nasce com os suecos em 1911, chamado Missão da Fé Apostólica, que é o nome do movimento pentecostal nos Estados Unidos negro, e só em 18 é que, de fato, ela assume o nome as Assembleias de Deus. E depois é o seguinte, no Brasil, ela tomou a conotação que elas se tornam uma igreja um tanto piramidal, com um pastor presidente, que a Marina explora muito nos livros dela, um livro famoso que precisa ser muito estudado, que é o Dinastias Assembleianas. Então, no Brasil tem essa ideia muito mais piramidal, de um chefe único, parecido com o modelo católico, que é o chamado modelo episcopal, mas no mundo inteiro ela é muito mais, são assembleias no plural, são igrejas diferentes. Dessa pirâmide, há uma sucessão familiar para comando? Não, isso não acontece no Brasil de jeito nenhum. A gente está rindo de uma coisa séria. Falar de uma coisa séria, mas de uma maneira... Isso foi muito explorado na tese da Marina, das dinastias assembleianas, mas assim, se eu fazer um ponto atrás... Você é pastor? Não. É só doutor na ciência da religião. Estudando as Assembleias de Deus. Sim. Porque, assim, primeiro é o seguinte, a crítica ao nepotismo ela é muito simplista. Tá? Então, assim, filho de médico não pode ser médico, filho de advogado não pode ser advogado. Claro que pode. Então, assim, é óbvio que com essa ambiência, um garoto nascido, adolescente... Seu pai era pastor da Assembleia. Era pastor. Sim, nascido desse ambiente, de uma casa de advogado, de uma casa de médico, a tendência é óbvio que esse garoto, essa garota vai ter muito mais probabilidade de se tornar médico e advogado. Sim. A mesma coisa numa família pastoral. Bom, isso é a ressalva que eu faço a crítica simplória ao nepotismo. Sim. Ok. Nas igrejas Assembleias de Deus e dentro das famílias assembleanas, há muito mais propensão aos filhos a se tornarem também pastor. Claro. Comigo foi diferente, eu nunca quis ser pastor. Apesar de fazer o seminário teológico e assim por diante. Qual é o problema da crítica que eu faço? E a Marina pegou uma ideia que eu tinha deixado na minha tese, que eu fiz uma paralela assim, pastores, a partir da década de 30, que ficaram mais de 30 anos como pastor-presidente, nenhum deles, da primeira geração, de 30 até 50, nenhum deles foi substituído pelo filho, nora, ou genro ou esposa. Os nomes clássicos da história assembleiana, nenhum deles teve uma substituição ligada à consanguinidade. Pula-se 30 anos, 60 anos depois, na atualidade, do extremo norte ao extremo sul, todas as grandes famílias pastorais que estão no topo dessa pirâmide, o substituto vivo ou morto do pai principal está sendo alguém da família. É uma questão de manter a economia dentro da preservação da família. Porque arrecada-se muito, né? Porque se arrecada muito. Né? Inclusive virou uma empresa. Uma grande empresa. Sabe? A Igreja Católica também é uma empresa. Né? E aí o modelo da hierarquia econômica dentro das igrejas existe. Isso
Como negar? Na Igreja Católica você não tem essa herança por consanguinidade, porque oficialmente Sim. ele não pode ter filhos, né? Filhos Mas em é mantido o poder dentro da cúpula. Mas se for ver as famílias, e aí você pensar isso no mundo medieval, no mundo do direito, por exemplo, hoje, se você pegar as famílias que estão na pirâmide, no pico da pirâmide do sistema judiciário, sim. É normal que político, isso venha a acontecer. É para manter o controle. Eu não diria que é normal, eu diria que é natural. Porque você naturalizou. Até dentro do futebol, o Tite leva o filho. O atual o treinador da seleção brasileira, que é italiano, trouxe o filho. Se você pega no São Paulo, o atual técnico do São Paulo, também tem na comissão o filho. Aí esses dados do mundo esportivo... Não, mas eu só estou te colocando que sim. Né? Eu não diria que é normal, eu diria que naturalizou-se. Naturalizou-se. Por razões óbvias. Claro. Aí, mais uma vez, a crítica ao nepotismo, no primeiro momento, é muito simplista. A complexidade é que é maior. Sim. O meu problema aí, que aí a Marina elabora isso de forma bem elaborada, é assim: por que só o filho do presidente pode exercer esse poder? E não um pastor pobre da periferia negro, sem nenhum tipo de pedigree. Sim. Desculpe a palavra. Pedigree na origem, mas não falta de pedigree no conhecimento e capacidade para ser presidente. Sem dúvida. Mas esse cara pobre da periferia tem muito mais dificuldade, não só no modelo pastoral, mas também no modelo jurídico, medicinal e assim por diante. Sem dúvida, porque são exceções que saem para o topo da pirâmide. Sim. Esse banner é bacana, mas ele dá a impressão que está bêbado. Ele vai, ele volta. É o vento. Quando se fala em pentecostal, tem que se lembrar que Pentecostes é uma comemoração 50 dias depois da Páscoa. Exato. Não é isso? Exato. O que é que se comemora 50 dias depois da Páscoa? Tem que lembrar uma coisa. Essas comemorações no mundo bíblico são comemorações essencialmente agrícolas, né? Porque você tem um mundo agrícola. E como sendo um mundo agrícola, é um mundo cíclico, né? Então, tem a Páscoa, depois o Pentecoste e depois no ano novamente. Festa móvel. Que retornam de forma agrícola, como todo mundo agrícola. No mito bíblico, lá do Ato dos Apóstolos, você teve lá um momento que tinha gente de diferentes lugares do mundo. O texto de Atos dos Apóstolos diz assim: tinha pardos, medos, elamitas, cretenses, gente de diferentes lugares do mundo, uma espécie, quase uma reunião da ONU. Houve essa manifestação mística espiritual da ação do Espírito Santo, e como tinha gente de diferentes lugares, esse movimento termina tendo uma expansão macro e geopolítica de forma imediata. O cristianismo é uma religião de conversão, tá? Tem que lembrar disso, diferente de outras religiões, e ao longo dos anos, ao longo dos séculos, isso vai se espalhando. No primeiro momento, tem essa expansão e depois vai arrefecer. Enquanto no movimento católico você teve sempre esse tipo de manifestação. Essas manifestações fenomenológicas de misticismo, de glossolalia, tudo. Por exemplo, o exorcismo na Igreja Católica. Sim, existiu. E você tem até um filme chamado Exorcista, né? E é um... Não, só porque existe em todas as religiões. Sendo o catolicismo, isso é bem mais controlado. Tá? Mas, por exemplo, a famosa biografia do Thomas Butts, contemporâneo de Lutero, fala de revelações. Thomas Butts é o chamado teólogo da Revolução. Então, no início do século XVI, no interior da Alemanha, você tem misticismo de revelação e glossolalia. Então, isso sempre aconteceu. O que vai ser diferente no século XX? É porque o mundo agora está muito mais interligado, no primeiro momento, pelas rotas migratórias e navegáveis, e logo depois vem o avião, que se torna popular no século XX, e aí imediatamente isso se torna... mais rápido do que o avião e a internet. Aí depois... O que a gente tem hoje de controle de informação e de destruição de teses, né?
quando elas não são originais, que alguém se apropria, o plágio, isso é muito rápido. Muito hoje, rápido. Né? Tanto a ideia boa quanto a ruim. Aí no Brasil chega na década de 10, aqui em São Paulo, na região, basicamente entre os italianos, que é a congregação cristã, e aí se torna, como é um grupo étnico, não teve muita expansão. No Brasil, a Assembleia de Deus começa em Belém do Pará, uma região, na época, a região absolutamente cosmopolitana. Belém do Pará é muito mais conhecida do que Rio e São Paulo no primeiro momento. Às vezes as pessoas pensam em Rio e São Paulo como se fosse um grande Manaus tem um teatro municipal fantástico. O teatro de Manaus e o teatro de Belém é anterior ao teatro do Rio e de São Paulo. Sim. Então, aí com o mundo cosmopolitano da região globífera, da exploração da borracha, e com a expansão daquele pessoal pelo Brasil inteiro, em 20 anos a Assembleia de Deus alcançou o Brasil inteiro. Então, sim, é uma igreja autônoma, absolutamente, tanto pelo ponto de vista místico da ação do Espírito Santo, dessa autonomia do indivíduo. Então, assim, você não precisa... E mais fácil de assimilar. Absolutamente. E do ponto de vista burocrático, por exemplo, uma igreja católica, uma igreja presbiteriana, uma igreja metodista ou qualquer outra igreja, para ter algum tipo de expansão, precisa passar por todos os cânones burocráticos da igreja, da burocracia da igreja, para poder definir. Na Assembleia de Deus, não. Como a igreja é autônoma e do ponto de vista institucional e do ponto de vista espiritual, como o Espírito Santo age em todos, então daqui a pouco foram abrindo igreja em tudo quanto é lugar de forma absolutamente anárquica. Anárquica no sentido técnico da palavra. Tem relações de poder. Sim. No primeiro momento. Tá. Na medida que essa igreja vai crescendo e vai se tornando hierarquizada e poderosa, aí você tem toda uma estrutura de poder, né? Que vai segurando. Gideon, quando você vai colocando isso, nós vamos falar de um livro seu que eu quero que você aborde, que é Filemon, Carta de Paulo para Filemon, com alguns aspectos importantíssimos, não da questão do catolicismo ou da religião, mas do conteúdo que ela transmite, que você aborda no seu livro. Tá? Mas eu quero, antes de chegar ali, passar antes um pouquinho em um assunto, que é que você, numa entrevista, você passa com a Graziela Wolfart, de Santa Catarina, que você passa uma entrevista para ela há alguns anos atrás, e que você... Eu estou buscando a sua memória, que eu fui buscar lá o que você colocou na entrevista com ela. O ecumenismo, né? Que é a reunião de todas as religiões em uma só, e que você faz uma crítica muito contundente. Não há possibilidade, né? De falar uma língua só. Bom, a palavra literalmente é casa comum, né? Ecumene, casa comum. Teoricamente, o movimento, pensando só em termos cristãos, se todo mundo fala do mesmo Deus e do mesmo texto, e deveria ter um mínimo de unidade ou um mínimo de percepção comuns para uma proposta, para uma objetivação comum. E não ter como as cruzadas, né? Porque não importa através de quem veio a mensagem. O que importa é que a mensagem é de um Deus comum. Mas entre a pureza da mensagem e os interesses pessoais, minimamente pessoais, econômicos, geopolíticos... A minha risada é de ironia, porque cada um está defendendo o seu pedaço. Né? Que, aliás, o título do meu livro é Ecumenismo versus Pentecostalismo, a relação entre o pescoço e a guilhotina. Pois é, repete que é fantástico esse título. A relação entre o pescoço e a guilhotina. E eu consegui unanimidade, porque eu consegui desagradar tanto aos ecumênicos quanto aos pentecostais. Então, o movimento ecumênico, em tese, em diferentes momentos, ao longo dos séculos, aparece, desaparece. No final do século XIX, tem todo um movimento dentro do mundo, porque o ecumenismo é um fenômeno essencialmente cristão. Tá? Tem um movimento cristão dizendo assim, olha, estamos chegando ao século XX e nós não conseguimos levar a mensagem do evangelho para o mundo todo. Então começaram a ter alguns movimentos de articulação no final do século XIX.
E em 1910 tem um congresso chamado Congresso de Edimburgo, que é uma tentativa de uma articulação tanto do movimento protestante quanto do movimento católico. Mas no Congresso de Edimburgo, uma cidade na Inglaterra, os movimentos colonialistas, tanto do lado católico quanto do lado protestante, falaram mais alto. Por quê? Para o Império Britânico, todo o domínio que ele tinha de na Ásia, Índia, Paquistão e assim por diante, os interesses econômicos do Império Britânico falaram mais alto e os interesses do catolicismo aqui na América Latina. Não funcionou, não foi para frente. Mas aí vem Primeira e Segunda Guerra, né? Dizem uma guerra fora. Termina a guerra em 45. Em 47 e 48 tem dois grandes movimentos que se articulam na Europa, o chamado Concílio Mundial de Igreja e a Conferência Mundial Pentecostal, que nasce uma em Amsterdã e outra em Genebra, quer dizer, bem próximo umas das outras, uma da outra, mas com interesses mais uma vez distintos. Resultado: o movimento ecumênico no protestantismo e no catolicismo tem um avanço, uma alavancada muito forte no Vaticano II pelo movimento católico, e dentro do movimento protestante tem uma série de articulações que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. E para os ecumênicos é uma articulação muito interessante, muito válida, muito boa, fez eventos muito significativos com a questão das mulheres, com a questão dos negros, com a questão da dívida externa em alguns momentos. E você cita também na sua entrevista, né, a questão do poder econômico. Sempre dificultando todas as coisas, sim. A teologia da prosperidade e o neoliberalismo. Então, assim, dentro do movimento protestante teve alguns avanços muito interessantes, mas nos últimos anos os grupos se fortaleceram pensando aqui do movimento protestante. Porque no movimento católico, para o mal ou para o bem, você tem um ponto em comum, que é o Vaticano e o Sim. Papa e o magistério católico. Aqui na base você tem grupos absolutamente distintos. Por exemplo, você pensar em franciscano pé descalço e salesiano, você tem um abismo entre Sim. Pensar entre o movimento da teologia da libertação e o Opus Dei, você tem ideias inconciliáveis. Mas o movimento católico tem alguns pontos em comum que chegam lá. Quando eu digo, no movimento protestante, o único ponto em comum é a gente ter a Bíblia para discordar um dos outros. E tem um detalhe. Todas as religiões... Eu quero fazer um parênteses para poder ficar um pouquinho mais abrangente e pegar um ponto. Somando a população mundial, tem mais de 8 bilhões de pessoas. Cristão são o quê? 3 bi e meio. 3 bi e meio. Não dá nem a metade. Não dá a metade. Aí nós temos, se pegar só a China, 1 bilhão e alguma coisa, que pela Constituição chinesa eles são ateus. Uhum. Se pegarmos o outro 1 bilhão e 300, que é a Índia, eles são hindus. Majoritariamente. Se pegarmos o Japão e outras Indonésia, eles são de forma majoritária budistas. Que já vai fazendo um 77% ou até mais de ateus e outras religiões, maior do que o cristianismo em população. O cristianismo se tornou um fenômeno essencialmente ocidental, né? Ocidental. Uhum. Então nós estamos falando de só para situar que é uma questão ocidental, né? Mas todos têm direito ao céu. Bom, isso é por sua conta. Eu não sei se todos têm direito ao céu. Primeiro que eu não sei se o céu é um direito. Mas aí é outra história. É provocativa. Porque se a pessoa é hinduísta, não tem direito a chegar não sei aonde. Se é budista, não pode também ir para algum outro lugar. Quer dizer, então é só uma colocação mais de visão ocidental, né? Aquilo que a gente conhece que é o céu. Né? Até porque minha concepção de céu não é outro lugar. O céu
para mim, é presença de Deus, e presença de Deus não é outro lugar. E você escreve sobre isso, esse dualismo do bem e do mal, do demônio e do Deus, né? Você escreve sobre isso. Do ponto de vista meramente como fenômeno social, né? Como teologia é outra história. Porque eu não... Então, eu estou colocando no que você coloca com muita propriedade que eu estava lendo, essas dualidades da vida, né? Sim. E essas dualidades inviabilizam a relação. Inviabilizam a relação. Mas eu quero voltar para Filemão. Eu quero ir para Filemão. Você quer ir, eu quero também. Porque Filemão... É um livro de sucesso seu. É o livro mais vendido da editora. Já vendeu mais para ser um livro evangélico, de cunho evangélico, de análise de um texto bíblico, mais de 1.000 exemplares. É um fenômeno. É um best-seller. Por isso você é uma lenda também. Bom, isso é por sua conta. Isso é por minha conta e assina embaixo, e muita gente assina. O chamado Novo Testamento tem diversos livros e tem diversas epístolas de Paulo. Tem epístolas com contexto, com uma densidade teológica. E foi quem mais regulou foi um grande sistematizador do cristianismo. E Filemão é um texto, meia página, uma das últimas cartas de Paulo. E ao longo dos séculos, inclusive, diversos concílios, algumas pessoas, algumas figuras importantes do mundo cristão queriam tirar essa carta de Paulo do cânon, quer dizer que era uma carta pequena, desimportante, que não tinha nenhum conteúdo válido, necessário e útil para a história do cristianismo e para a teologia. Quem é Filemão? E aí eu comecei a ler Filemão e me apaixonei por Filemão. Há mais de 20 anos que eu leio e escrevo e tudo. E eu fiz em 4 acampamentos de jovens de diferentes igrejas, eu trabalhei 4 mensagens sobre Filemão. E aí eu só tinha o esboço. Depois de alguns anos, o meu editor um dia me conversou e me obrigou a escrever o texto. E eu escrevi o texto. Filemão é um indivíduo que provavelmente a igreja de Colossenses se reunia na casa dele. Essa ideia de templo é uma coisa do século III, né? No primeiro momento, a história do cristianismo, a igreja cristã no cristianismo é uma igreja familiar, se reunia nas casas. Então, se reunia na casa de Filemão. E Paulo conta que no seu mundo, no seu tempo de velhice, ele está preso, provavelmente ou em Roma ou em Corinto, mas alguns escritores, alguns eruditos pensam que a ideia ele está preso já em Roma. E nesta oportunidade, deixa eu só situar que você tem mais conhecimento, ele é decapitado por Nero no ano 63. Cristo, né? Provavelmente é isso. Foi quando ele estava preso aí que ele é morto ou é em outra prisão? É provável que seja a última prisão dele de Roma. Ninguém tem certeza. E tem um detalhe. Como ele era romano... Cidadão romano. Ele foi à morte decapitado, que era muito mais honroso do que ser crucificado. Né? No final da vida coisa boa, né? No final bacana. Você perde a cabeça aqui, mas não crucifica. Sim. No final da vida dele, ele está em Roma. E numa dessas prisões dele, que pode ter sido Corinto ou Roma, ele encontra um jovem chamado Onésimo, que, segundo prisioneiro como ele e escravo fugitivo. De Filemão. Ele se torna amigo e aí ele resolve escrever uma carta para Filemão, que é um dos líderes da igreja de Colossos. Ele escreve uma igreja para... Ele tem uma epístola chamada Colossenses, ele escreve uma carta para a igreja de Colossenses e ele escreve, junto com essa carta, ele escreve uma carta específica para Filemão, que, como eu disse, é meia página, um pequeno parágrafo, intercedendo por Onésimo. Eu acho que todo mundo deveria ler, porque é curto, mas a profundidade é grande. É fenomenal. São 3 grandes pontos que você até me ressaltou. Para mim, a carta de Filemão tem uma transgressão de poder. Paulo diz assim, eu posso mandar. Numa sociedade que o velho tem valor, ele diz assim, eu, velho, apóstolo, preso por causa do evangelho, posso mandar você fazer determinada coisa. Mas, em vez de mandar, eu prefiro fazer um apelo de amor.
E, aliás, no texto que você me mandou, ele diz até ordeno você a fazer. De maneira... Isso soaria até de maneira prepotente para um preso. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, mas eu posso mandar, mas eu prefiro fazer um apelo de amor. Ou seja... Aí é o primeiro... Eu quero ir situando, porque isso é importante, porque as pessoas que têm poder e têm influência, às vezes querem só ordenar e não querem pedir. Exato. E aí é o que eu chamo de a grande falácia do poder. Porque quem tem poder, ou quem a gente pensa que tem poder, não tem poder. Sim. Quanto mais poder, menos poder. A exemplificação é muito simples. O presidente... Então, se eu tenho uma percepção melhor do poder, eu não decreto um tarifaço. Eu vou dialogar. Mas eu quero trazer para as coisas que associem. Menos macro e de forma mais micro. Por exemplo, um presidente da República, seja de qualquer país, ele pode comer o que ele quiser? Pode. Pode. Mas não deve. Não é nem não deve. Ele não pode. Ele pode vestir o que ele quiser? Não. Ele pode ir aonde ele quiser? Não. Não. Ou seja, quanto mais poder, menos poder. Fica um mais presidente da cerceado. República não pode dizer o que ele quer, não pode falar o que ele quer, se bem que alguns deles, em algum momento, falam o que quer e ouve o que não quer. E se complica, absolutamente. Ele não pode fazer o que ele quer, ele não pode comer o que ele quer, ele não pode usar a roupa que ele quiser. Por exemplo, ele tem muito dinheiro, tem um exército à disposição, tem carro, tem avião, tem não sei o quê. Ele pode dizer de tarde assim, eu queria pegar o avião e ir para a praia, tal lugar. Não pode. Porque o serviço secreto tem que ir lá primeiro para ver. Ou seja, nada mais enganoso do que o poder. Ótimo. Absolutamente falacioso. Porque quem tem poder não tem poder. O poder a tem. Sim. Sabe? Por causa de todas as entranhas. Repete isso. Poder. Eu quero... Olha para lá e fala assim: quem tem poder, o poder. Quem tem poder não tem poder. Porque o poder é quem a tem. Domina a pessoa. Domina a pessoa. Ele está cada vez mais entranhado nas relações de poder, no local que ele vai, nas pessoas com quem ele conversa, na roupa que ele usa. Por exemplo, uma primeira-dama de qualquer país, se ela usar um vestido que não é de um costureiro do seu país, isso pode trazer um problema político, sim, diplomático. Sim. Se ele usar um determinado objeto que é símbolo de um outro país, isso traz um problema diplomático. Ou seja, nada mais falacioso do que o poder. E eu gosto de dizer, quem é fascinado na Bíblia pelo poder é Satanás, e não Jesus. Por isso que eu falei da dualidade que você lida muito bem. Satanás, desde o primeiro momento, sim, por favor, como figura mítica ou como personagem, faça a sua escolha, é essencialmente a enigma do poder. O cara que é fascinado pelo poder, mas ao mesmo tempo o poder o domina. Sim. Segundo, para mim, Filemon é essencialmente um exemplo dessa abdicação do poder. Eu abdico do poder que eu tenho e eu prefiro relações de amor. Porque Paulo pede para que ele, sendo libertado, receba-o como pessoa. E não o escravo. E não o escravo. E aí, em português, Jorge, na medida que a gente lê o texto de Filemon, ele está falando de Onésimo, ele está falando de uma pessoa. Não está falando. No grego, o nome quer dizer o útil, que é um nome dado a escravo, é mesmo, a secretária, o tesoureiro. Ele, de verdade, não está falando de uma pessoa, está falando de um objeto que é útil. E ele faz um jogo de palavra aqui, em português perde o sentido. Eu não sei grego, tá? Eu leio grego e leio os eruditos em grego. Ele faz um jogo que assim, ele que era útil, agora é inútil. Ou seja, ele, enquanto escravo, chamado de um útil, ele perde, inclusive, a sua existência como escravo, porque ele se torna inútil. Ou seja, ele não é só não uma pessoa, mas ele é uma coisa inútil. Na medida em que deixa de ser... Na medida que deixa de ser escravo. Se torna um inútil. Inútil. Porque os escravos levam o nome da atitude,
da atividade que ele faz. Sim. É o escravo que cuida da casa, é o escravo que cuida do vinho, é o escravo que cuida dos alimentos, é um escravo... Então ele não serve mais para nada se ele não é escravo. Bem como escravo útil ele é mais. Quer dizer, ele é alguma coisa abaixo de coisa nenhuma. É abjeto. É o nada. Absolutamente. E aí Paulo diz assim, eu te devolvo como pessoa. Cara, isso é absolutamente significativo para a ideia do que é o cristianismo. Então nós estamos falando de poder, da transformação da pessoa em pessoa. Né? Uhum. Ele já era pessoa, mas ser visto essencialmente como pessoa. Sim. Né? Você tem o aspecto da utilidade, que é uma coisa social, e vai falar agora de um ponto importantíssimo, que é o amor. Que é o amor. E, para mim, tem uma terceira percepção, uma terceira transgressão, que é a transgressão econômica. Quer dizer assim, você está me devendo, ele está me devendo, e eu estou devendo a vocês, mas ninguém paga nada, até porque o que a gente tem que fazer um pelo outro é muito mais do que pagamento. Então, é a essência da troca. Eu dou e você me dá, mas nós não devemos nada um ao outro. Mas além. Mas não dou necessariamente por reciprocidade. Sim. Eu lhe dou uma coisa, você me dá uma outra coisa equivalente. Nós estamos todos devendo uns aos outros, mas o que nós temos que fazer um pelo outro é muito mais do que simplesmente pagamento. É uma relação de afetividade, de humanidade e de perdão cristão. Isso, para mim, é o que se chama verdadeiramente cristianismo. Ou seja, isso é o ideal de cristianismo que nós todos, como eu posso ir além? Isso é o ideal da vida. Da vida. Independente de ser cristão ou não. Isso é o ideal da vida, das relações. Mas aí, como cristão, eu puxo para dizer assim, isso é o verdadeiro cristianismo. De uma relação de amor, uma relação de pessoa, de dignidade. Principalmente. Porque eu não me relaciono com você. Porque, assim, por razões óbvias, socialmente, assim, eu me relaciono com o médico, com o advogado, com o porteiro do meu prédio, com o zelador. Né? A gente relaciona, as nossas relações são muito instrumentais, sabe? Sem juízo de valor. Porque eu preciso do médico, eu preciso do médico, eu preciso também do porteiro do meu prédio, eu preciso do zelador, eu preciso do motorista de ônibus, eu preciso do trocador de ônibus, etc. São relações instrumentais do ponto de vista profissional. Mas a ideia do cristianismo é que é o seguinte, para além dessa instrumentalização profissional, eu tenho que existir para você e você para mim como pessoa. E então eu quero colocar uma coisa. Algumas religiões não aconselham o casamento interreligioso. Só tem validade se casar dentro da própria religião com um igual. Mas se as pessoas são diferentes, como é que eu quero que seja igual? Se nem o nosso rosto é simétrico, como é que eu quero encontrar a metade da minha maçã? A sua cara, a metade, se a metade da cara não é simétrica, não é igual. Então, essa busca para o igual impede o crescimento, porque nas diferenças você cresce. A diferença é muito mais válida. Muito mais válida. Muito mais válida. Então, é uma coisa de dualidade. Voltamos à questão da dualidade. Eu posso casar com alguém que não é da minha religião, mas você não deveria. Né? E chega a ser até... vou usar uma palavra cristã da igreja, mas não é da religião que eu estou falando, nem sei o termo que eu usaria, é excomungado porque você não casou. Sim, tem que lembrar uma coisa, isso também é um estado natural. Eu estou colocando alguma coisa absurda? Não. Mas assim, você vai pensar nas etnias, assim, e diferentes etnias trabalham também com essa ideia de você casar sempre dentro da própria etnia, ou dentro do próprio espaço, do parentesco, porque vai cair na questão econômica, para que o patrimônio... Sim, o patrimônio seja dado e por isso que, de repente, os padres não casam para a preservação do patrimônio. Agora, quando você está falando, me desculpe interrompê-lo, vou voltar já de novo a Paulo e a Filemon e a carta, mas quando você está falando assim,
Nós temos que entender que, por exemplo, na Igreja das Assembleias de Deus, né, se recomenda não casar fora da religião. Sim, teoricamente, todo grupo social trabalha com essa perspectiva, né? Sim. Sem o católico também, o judeu. Não estou falando aqui em termos de que está certo ou está errado. Para mim não é questão de certo ou errado. Isso é um fenômeno social em qualquer religião, em qualquer grupo étnico. Sim. Né? Mas assim, concluindo, para mim é o seguinte, porque a grande discussão é o cristianismo, Paulo, legitima a escravatura ou vai contra a escravatura? E isso é uma discussão que eu já vi muitas vezes dentro do universo acadêmico. Primeiro, é um anacronismo pensar em escravatura. Quando a gente fala em escravatura, a gente está pensando muito mais na escravatura negra, africana, aqui do século XIX para trás, XIX, XVIII, XVII. É um outro tipo de escravatura. Nem é melhor, nem é pior. E o escravo, na época de Roma, de Paulo, ia para o Coliseu. Mas assim, o que era um escravo nesse momento aqui? Invariavelmente, num mundo que você não tem nenhum tipo de estabilidade social, nenhum tipo de previdência, nenhum tipo de políticas públicas de endividamento, o poder era quando a pessoa se endividava, quando a família ou a pessoa se endividava com alguém, numa lei da barbárie do Talião, na medida que você se endivida e está com a dívida impagável, você tem que pagar com a vida, Sim. com a morte. Né? Sim. Então, assim, no mundo antigo, em determinado momento, e nessa época de Paulo, você se torna escravo de alguém de forma temporária para que com o seu trabalho você pagar a sua dívida. Não estou dizendo que é melhor nem é pior que a escravidão negra, mas era um período, um momento, era uma espécie de relação trabalhista. Era uma espécie de relação trabalhista e era uma espécie e também era temporária. Você ficava escravo de tal pessoa por determinado período. Ponto. Tá? Só para fazer essa diferenciação. E aí a pergunta é, mas então Paulo é contra ou é a favor da escravatura? E aí o primeiro capítulo do meu texto e o próprio o subtítulo do livro é assim, Filemon, essa carta não deveria ter sido escrita. Porque é o seguinte, é uma situação social absolutamente normal na época, normal com aspas, mas naturalizada. Paulo não tinha por que se envolver com isso, porque isso fazia parte da estrutura social da época. E a própria carta de Colossenses fala a respeito da relação entre patrão, entre senhor e escravo, ou seja, escravatura era uma coisa naturalizada, inclusive dentro da igreja, em todas as relações sociais. Segundo, escrever uma carta como essa não é você sentar no computador e escrever um PowerPoint, escrever um e-mail ou um post no... Lembrando que ele estava preso. Está preso. E pobre, porque quando ele escreve para Timóteo, ele diz para trazer os livros e a capa, porque ele está em uma situação de familiar e econômica difícil. Ele está velho. Ele tem um problema de saúde, provavelmente dos olhos. Então, escrever um pergaminho intercedendo por um jovem escravo é um esforço sobremaneira para ele enquanto indivíduo social, enquanto humano. Quebra de paradigma total. E assim, e aí uma outra coisa, quando ele brinca, quando ele faz o jogo de palavras a respeito do nome, Onésimo, ele diz assim, ele me é útil. Quer dizer, eu podia ficar com ele, ele diz assim, eu podia ficar com ele e ele ia me servir. Porque ele é um homem idoso que encontra um jovem que vai servir, inclusive, a ele. E que estava acostumado a ser escravo. E ele está devolvendo. Ou seja, Paulo faz um exercício, faz uma atitude humana e cristã para além do que é pedido, para além do que era necessário para ele enquanto indivíduo social e enquanto indivíduo cristão. E aí? Como é que se traz isso para os dias de hoje? Como é que essa mensagem que você coloca no seu livro a interpretação está muito clara, mas eu queria que você trouxesse para o cotidiano a forma do agir, a forma do se relacionar, né? Que é tão hoje difícil nas trocas da vida, né? Porque são muito mercenárias às vezes as trocas. Por isso que eu digo que para mim, e aí voltando uma coisa, em diferentes momentos da história quiseram tirar um livro de Filemon do cano, e eu digo, e na nossa atualidade o livro de Filemon é tão esquecido, propositalmente,
Sim. Será que foi propositalmente? Porque, assim, Filemon nos desafia a ter uma conduta social e cristã muito além do que nossa vã teologia. E em todos os capítulos eu faço perguntas devocionais assim: até onde as minhas relações sociais são meramente instrumentais? Até onde eu me relaciono com as pessoas para além dessa instrumentalização profissional? Vão escutando e vão pensando no que ele está colocando. Vão olhando e se perguntando no que ele está perguntando. O meu desafio como Filemon é o seguinte: a carta de Filemon me desafia a transcender as relações instrumentais, até onde eu vivo com as pessoas como pessoa, e não pelo que eu posso ser beneficiado por ela. Até onde todas as minhas relações são meramente economicistas. Né? Até onde as minhas relações passam pelos valores econômicos e políticos. Até onde eu consigo transcender isso. E como eu lido para cima e para baixo com o poder. Porque, inclusive, é fácil, teoricamente, é fácil eu lidar para cima e para baixo. Para baixo, eu só repito a opressão que eu recebo de cima. Sim. E para cima, eu não tenho muita opção mesmo, eu tenho só que estender a mão e obedecer. Sim. Mas eu acho que o maior desafio para nós, inclusive, nas relações de poder, é com os iguais. Com certeza. Mais uma vez, o que para baixo? Eu mando. Eu mando. Para cima, eu obedeço. E na horizontal? E eu pegar gente que não é nada, sim, que é uma coisa inútil, e transformar em pessoa para ter uma relação de equidade e de paridade comigo. Meu amigo, para mim, Filemon continua sendo esse grande desafio. E aí você lança agora, está terminando no prelo, mais um título altamente provocativo. Porque eu percebi... Você não ia mexer nisso. Não, mas eu vou mexer. Nós temos 7 minutos para provocar um novo assunto. Nós vamos falar assim... Poder, não vamos poder deixar de falar de poder sem falar do seu novo livro. E eu percebo que as pessoas, quando eu digo, vamos entrevistar um doutor na história da religião, da ciência das religiões, pensa que vai querer catequizar. Ciência da religião é discussão da sociedade nos níveis mais normais, das relações humanas. Novo livro, nova provocação, novo título para mexer e balançar a árvore. Qual é o nome do livro? Olha, eu posso não escrever coisas significativas, mas pelo menos título. A Marina que diz. O meu novo livro que está no prelo é Militares versus Pentecostais, um casamento quase, desde parênteses, perfeito. Porque militar... Poder militar e poder religioso pentecostal. O regime militar é a hierarquia de cima para baixo. Né? Nos mesmos níveis também difícil. Sim. Como é que surgiu essa história? Eu, desde criança, me acostumei a ver soldado na igreja, né? A criança cearense numa Assembleia de Deus. Então, assim, quem conhece o movimento pentecostal e conhece minimamente o fenômeno religioso no Brasil sabe que o movimento pentecostal está nas classes mais baixas, majoritariamente nos mais pobres. Mais horizontal. Mais horizontal. E aí, alguns 3 anos atrás, eu vi uma postagem de um oficial das Forças Armadas assembleianas e me chamou a atenção. Oficial das Forças Armadas, porque você vai para a Igreja Batista, a Igreja Luterana, essas igrejas de classe média, sempre teve gente de alto padrão. Então, teve gente... O Geisel era luterano, um ex-ministro agora do governo passado era batista, general batista. Então, aí me chamou a atenção, aí eu falei com um, que falou com outro, aí foi me indicando. Eu consegui contato com mais de 100 pessoas e eu fiz o recorte. Oficiais das Forças Armadas que são membros das Assembleias de Deus. Eu tive contato com mais de 100 pessoas, mas eu contabilizo apenas 44 entrevistas. E eu fiz a seguinte questão para esses militares. As Assembleias de Deus é uma igreja muito conservadora, assim, ela sataniza toda e qualquer expressão social. Carnaval, futebol, política, essas coisas, tudo tem a ver com o mundo.
Mas tem uma instância social que a Assembleia de Deus não faz parte da igreja, mas que a Assembleia de Deus combina perfeitamente: o sistema militar. Por quê? E aí os militares, assembleianos, não, porque são duas instâncias que celebram a hierarquia e a disciplina. E no primeiro momento, absoluta convergência, valorização da família, respeito à autoridade, hierarquia, disciplina, disciplina do corpo, disciplina da vida, essa coisa toda, maravilha. Só que na medida que eu fui conversando com esses militares, eu comecei a encontrar uma série de divergências para as quais eu nunca tinha percebido. Até porque na minha época de servir o Exército, eu pedi licença, um assunto da qual eu nunca tive nenhum interesse. E aí eu comecei a perceber uma série de tensões, por exemplo, entre vida social, capelania, celebrações internas e assim por diante. Por exemplo, uma folclórica, que pode parecer folclórica, mas não é. O músico militar, eu não sabia. Um músico militar, ele toca em todas as atividades do quartel, faz todo sentido. Mas ele também vai tocar na festa da padroeira católica. Sim. Ele vai tocar também em solenidades maçônicas. Sim. No baile de carnaval e solenidades espíritas e assim por diante. E toca mesmo. Toca. E canta. Se o comandante mandar... Canta música popular. Pois é. Que não é problema para um católico ou para um determinado outro tipo de expressão religiosa. Mas para um assembleiano, isso é pecado. Vai para o inferno de cabeça para baixo. E aí, quando eu entrevisto esses indivíduos, tem opiniões extremamente diversas. Alguns dizem, não, isso não tem nada a ver. É o exercício profissional que ele está fazendo. Você não questionaria se você fosse pedreiro, carpinteiro ou qualquer outra coisa. Ele está fazendo o serviço dele. Se o comandante mandou, ele tem que ir. Outro diz, não, isso é pecado. Isso é pecado. Outro diz assim, não, deveria só pessoas de determinadas religiões ir trabalhar. E uma terceira e uma quarta opinião diz assim, isso é desvio de conduta, desvio da função. Porque se ele está sendo pago pelo Estado e está sendo financiado o instrumento, ele tinha que trabalhar só dentro do quartel. Então, isso é uma tensão muito grave. Tem tensões com a questão da capelania, porque a capelania diz que tem que ser ecumênica e não proselitista, e o assembleano é essencialmente evangelístico. Tem tensões sobre a vida social, por exemplo, é muito comum um cara dizer para mim assim, olha, eu trabalho com o comandante, e aí a gente está aqui a semana toda, final de semana a gente tem, no sábado tem um churrasco no quartel, com pelada, cerveja e futebol. E não é um problema para qualquer outra pessoa, mas para o assembleiano isso é gravíssimo. E tem diferentes outras questões, e para mim a coisa mais grave é a questão da guerra. Porque eu pessoalmente, aí é uma questão pessoal. Como é que alguém fica falando de uma mensagem de salvação, de vida? A mensagem do Evangelho é vida, salvação, e ao mesmo tempo, no mesmo pacote, se coloca uma instrumentalização do Estado para matar. Porque para que existe força? E aí um me chamou a atenção, disse, não, essa coisa de guerra, a ideia dos militares hoje não é mais guerra. Você vê que agora, em todo lugar do mundo, agora é Ministério da Defesa. Sim. Ou seja, mudaram o nome do troço, mas continua matando. Matando, e muito. E muito. Ou seja, no Brasil é Ministério da Defesa, nos Estados Unidos é Ministério da Defesa, em todos os lugares é Ministério da Defesa. E se mata sem pedir desculpa. Porque o sistema militar do mundo inteiro agora está essencialmente voltado para a defesa, ou seja... O Ministério agora é da defesa. Defesa. E sempre da defesa daquilo que interessa. Bom, deixa eu colocar. Porque expandindo para caminhar para o fim. Por isso que eu digo que é uma relação de casamento quase perfeito. E as Assembleias de Deus e o movimento pentecostal visa e tem crescido, ameaçando no Brasil a hegemonia da Igreja Católica, porque busca a quantidade cada vez maior de pessoas. Sim. Porque tem uma linguagem mais simples, tem uma porta aberta maior. Por exemplo, se você passar numa igreja católica, a grande maioria tem as portas fechadas durante o dia quase inteiro, porque não tem quem atenda. E
na igreja pentecostal, a maioria tem as portas abertas. Você toda hora pode estar querendo encontrar alguém para falar e estar falando com Deus direto. E isso, de maneira econômica, é muito bom. Quanto mais gente, mais é arrecado. Também, né? Também. Eu não estou sendo provocativo e não quero que seja visto essa conversa no Lendas, olhando para quem está me vendo, de forma provocativa. É numa discussão dentro daquilo que o meu convidado, Gideon, sendo doutor na ciência das religiões, pode comentar melhor a minha pergunta. O fenômeno religioso, de fato, até tem que lembrar que o seguinte, o censo agora de 2025, que é o censo de 22, deu uma baixada na bola, porque assim, as décadas anteriores estava crescendo muito e a Igreja Católica caindo muito. O censo agora mostrou que a Igreja Católica continua caindo, mas não tanto, e os evangélicos continuam crescendo, mas não tanto. Ou seja, vai dar uma acomodação. É um fenômeno social como qualquer outro, com adesão popular muito significativa. Mas em nenhum mundo, nenhuma época da história da humanidade, uma religião que era majoritária perdeu esse espaço de majoritariedade e deu espaço a um grupo novo. Quer dizer, num mundo que teve domínio durante o século do budismo, do Islã, do catolicismo e por diante, teve essa mudança visceral. Então, não seria o Brasil para ter essa mudança. Então, assim, a tendência, pelos dados objetivos que a gente tem, é de uma certa estabilidade. Até porque, e aí eu vou voltar a um outro texto mais antigo, de quase 20 anos atrás, chamado Protestantismo Tupiniquim, que eu digo assim, o protestantismo, esse pentecostalismo cresceu porque ele se aculturou. Na minha infância, e não preciso pensar em séculos passados, na minha infância, ser pentecostal, ser assembleiano, era ser diferente do mundo, ou seja, não tinha nenhum tipo de expressão cultural, como futebol, as festas juninas, o carnaval, futebol, política, qualquer outra coisa. Ao longo do processo que esse fenômeno social vai crescendo, ele vai se aculturando, ele vai se tornando cada vez mais um produto cultural como qualquer outro. O que aconteceu, por exemplo, com o cristianismo na Europa. Sim. Quer dizer, ser cristão na Europa, ser católico na Europa, ser luterano, ser anglicano, é ser um indivíduo da cultura absolutamente secular ou milenar e absolutamente normal. É como ser católico no Brasil. Sim. Ou seja, ao longo das décadas e tudo, ser cristão ou ser pentecostal ou ser evangélico no Brasil virou uma coisa comum. Eu lembro uma historinha de sala de aula. Mais de 20 anos atrás, uma vez em sala de aula, eu cheguei, um aluno com um jornal. Aqui, professor, que absurdo! Esse jornal é muito preconceituoso, porque estava lá na manchete assim, evangélico foi preso, não sei o quê. Eu nem lembro o que era, mas o título da mensagem é evangélico foi preso. E ele revoltado lá com o preconceito, a estigmatização que o jornal estava fazendo dos evangélicos. Eu falei, de fato, até um estigma, porque não se coloca lá, e ele dizia, não se coloca lá, católico foi preso, um bandista foi preso. Eu falei, bom, primeiro, o que é notícia? Notícia, se você passa na rua e se um cachorro te morde, não é notícia. Mas se o cachorro passa na rua e você morde o cachorro, é notícia. Sim. Porque notícia é o inusitado, é o diferente, é o excepcional. Se você sai de casa, vai para o trabalho e volta, não é notícia. Mas você vai para o trabalho, o metrô quebra, o ônibus pira, o ônibus quebra, vira e acontece um acidente, é notícia. A notícia é sempre o excepcional. Falei, não vai colocar católico foi preso, porque católico é preso todo dia. Todo dia tem um católico sendo preso. Então não é. Por quê? Porque faz parte da natureza social. Eu falei, bom, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o grave, isso foi 20 anos atrás, o grave vai ser quando isso não mais puder ser notícia. Se tornou corriqueiro. Porque se tornou hoje não é mais notícia de um pastor ser preso, de um evangélico ser preso, porque virou um estado natural da sociedade. Quer dizer, o ambiente cresceu, a estimativa é que nós temos 46 milhões de evangélicos no Brasil. Cara, tem evangélico até evangélico. Tá certo. Tem evangélico em todas as camadas sociais, com todas as expressões sociais. Muito bom. Caminhando para fechar. Que pena. Você ainda tem mais uma provocação, acho? Não tem. Eu tenho um agradecimento muito grande, que eu espero que você tenha gostado de estar aqui, porque você é uma lenda.
É mesmo? Não, sinceramente, Tá bom. porque sair dos confins do Ceará e chegar a ser um mestre, doutor, e trazer mensagens e discussões dentro de São Paulo, dentro de uma PUC, que é uma igreja, uma forma de formação católica, Sim. né? Lecionar por esse Brasil afora não é para qualquer um. E eu gostaria que você reforçasse os 3 pilares da carta: amor, igualdade, utilidade e se tornar sempre uma pessoa boa, não útil, boa. Por favor. Eu desafio quem quiser ler um pequeno textozinho de Filemon, onde Paulo se humaniza absolutamente, ele diz assim, inclusive tem uma coisa maternal, um filho que eu gerei, tá? E ele pega uma pessoa, um jovem escravo que está preso, ou seja, é o presidiário da pior categoria possível, num ambiente que a única possibilidade dele era ser jogado no Coliseu para ser morto. Sim. E ele transforma essa coisa inútil em gente digna. Para mim, isso é o evangelho. Trazer dignidade e não tem a ver com relações de poder, nem relações econômicas. Tem a ver com dignidade humana. Isso, para mim, é evangelho. Gideon, obrigado. Muitíssimo obrigado por estar aqui comigo.